Salmo 8. Eterno, majestoso Senhor, teu nome é famoso em toda a terra. Crianças de peito murmuram refrões a teu respeito. Crianças de colo cantam canções em voz alta, abafando a fala dos inimigos e silenciando a conversa fiada dos ateus. Quando contemplo os teus céus, escuros e imensos, tua joia celeste feita à mão, lua e estrelas incrustadas no devido lugar, olho para mim e me pergunto: por que te importas conosco? Por que olhas uma segunda vez para nós? Ainda assim, por pouco deixamos de ser deuses, esplendorosos como a luz matinal do Éden. Tu nos encarregaste de cuidar do mundo feito por tuas mãos. Repetiste para nós a incumbência do Gênesis. Fizeste-nos senhores das ovelhas e do gado, até mesmo dos animais selvagens, dos pássaros nos ares, dos peixes nas águas, das baleias cantando nas profundezas do oceano. Ó Eterno, majestoso Senhor, teu nome ecoa por todo o mundo. Salmo 9. Sou grato a ti, ó Eterno, de coração. Registro em livros as tuas maravilhas. De tão alegre assovio, dou risada e pulo bem alto para cantar teus louvores, ó Altíssimo. No dia em que meus inimigos viraram as costas e fugiram, eles tropeçaram em ti e caíram com a cara no chão. Assumiste o comando e puseste as coisas em ordem. Quando precisei de ti, lá estavas, cuidando de tudo. Tu denuncias as nações ímpias e expulsas do jogo os jogadores desleais. O nome deles é riscado da súmula. Os inimigos desaparecem pelas beiradas. A reputação deles é abalada. Seu nome é apagado da galeria da fama. O Eterno controla o meio de campo. Ele vê e põe ordem na bagunça do mundo. Ele decide o que é certo para nós, homens deste mundo, e dá aos humanos o que eles merecem. O Eterno é um abrigo para os abatidos, um santuário nos tempos difíceis. No momento em que você chega, encontra descanso. Você nunca se arrepende de ter batido nessa porta. Cantem ao Eterno as canções de Sião, sua morada. Contem suas histórias a todos que encontrarem. Como ele vai ao encalço dos assassinos e ainda mantém os olhos atentos a nós, registrando cada gemido nosso. Tem paciência comigo, ó Eterno. Tenho sido jogado para cá e para lá por muito tempo. Certa vez, trouxeste-me de volta das portas da morte. Escreverei meu livro de louvores. Na praça principal da cidade, convocarei uma manifestação. Serei o mestre da cantoria e encheremos o ar com canções de salvação. As nações ímpias caíram nas armadilhas que elas mesmas prepararam. Seus pés estão enroscados nas redes que elas mesmas estenderam. Elas não têm desculpa. O modo de agir de Deus é bem conhecido. As engenhocas montadas pelos perversos acabaram machucando suas próprias mãos. Os perversos compraram passagem de ida para o além. O pobre já não ficará anônimo, já não haverá humilhação para o humilde. Levanta-te, ó Eterno. Ainda não te cansaste desse show de relevância deles? Vem logo e desmascara suas ambições descabidas. Ó Eterno, sacode-os como o pó. Mostra a eles como são tolos. Salmo 10. Ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Os perversos, cheios de ideias malucas, perseguem o pobre. Faz com que tropecem, que fiquem enredados em suas próprias maquinações. Os perversos não param de falar. Os picaretas bafejam tolices. Os perversos esnobam o Eterno, empinam o nariz. Suas pichações estão rabiscadas nos muros. Pegue-nos se puder. Deus está morto. Eles não ligam para o que os outros pensam. E se alguém atravessar o caminho deles, será empurrado. Eles assim pensam,
sabem viver a vida. Tudo vai dar certo. Este é o nosso ano de sorte. Eles têm a boca cheia de mandingas, cospem veneno de cobra. Eles se escondem atrás de pessoas comuns e depois atacam suas vítimas. Eles escolhem os desafortunados e espreitam como um caçador camuflado. Quando o pobre coitado chega perto, eles o apunhalam pelas costas. O infeliz é surrado até cair, abandonado em estado de miséria. Ele pensa: Deus me desamparou e não liga para minha situação. Ó Eterno, é hora de te levantares, de começares a agir. Os desafortunados pensam que foram abandonados por ti. Perguntam-se por que o perverso caçoa de Deus e ainda se safa. Por que o perverso está tão seguro de que nunca terá de prestar contas? Mas tu estás a par de tudo isso, do desrespeito, do abuso. Mas eu creio que os desafortunados um dia serão socorridos por ti. Tu não os decepcionarás. Os órfãos não serão órfãos para sempre. Quebra o braço direito dos perversos. Quebra o braço esquerdo do homem mau. Procura e destrói todos os indícios de crime. A graça e a ordem do Eterno vencem. A impiedade perde. A vítima reage. O coração dos desesperados começa a bater forte, à medida que verifica sua respiração. Os órfãos ganham paz. Os sem-teto ganham um lar. O reinado do terror acabou. O governo dos chefes de quadrilha chegou ao fim. Salmo 11. Para salvar a pele, já saí correndo diretamente para os braços do Eterno. Por que então eu deveria atendê-los quando vocês dizem: corra para as montanhas, os arcos da maldade estão empunhados, flechas perversas estão apontadas ao abrigo da escuridão contra todos os corações abertos a Deus? O país virou um caos, gente honesta não tem nenhuma chance. Mas o Eterno não se mudou para as montanhas. Seu endereço santo permanece o mesmo. Ele está no comando, como sempre. Seus olhos a tudo observam. Suas pálpebras não piscam ao examinar os rebeldes descendentes de Adão por dentro e por fora, sem perder um detalhe. Ele testa tanto os bons quanto os maus. E se alguém trapaceia, ele fica irado. Se for reprovado, você está perdido. Perdido debaixo de uma chuva de pedras incandescentes, bebendo num cantil que só contém o ar quente do deserto. O negócio de Deus é consertar as coisas. Seu prazer é endireitar linhas tortas, é nos endireitar. E uma vez em pé, poderemos olhar para Ele, olho no olho. Salmo 12. Rápido, ó Eterno, preciso da tua ajuda. A última pessoa decente acaba de cair. Todos os amigos de confiança se foram. Todos se esmeram em mentir. As mentiras deslizam de seus lábios escorregadios. Falam com língua de serpente. Corta os lábios deles. Arranca aquelas línguas arrogantes. Cansei de ouvir: podemos convencer qualquer um de qualquer coisa. Nossos lábios controlam o mundo. Nos barracos dos pobres, nas ruas escuras, onde gemem os desabrigados, Deus diz: basta, estou a caminho para curar a dor no coração dos abatidos. As palavras de Deus são puras, pura prata, refinada 7 vezes no seu forno de palavras. São puras na terra e no céu. Ó Eterno, salva-nos das mentiras deles, dos perversos que nos espreitam com mentiras, dos perversos que colecionam honrarias por suas maravilhosas mentiras. Salmo 13. Por muito tempo, ó Eterno, tu me ignoraste por muito tempo. Por muito tempo eu só conseguia ver tua nuca. Por muito tempo
Carreguei esse enorme fardo de problemas. Vivia com o estômago doendo. Por muito tempo, meus arrogantes inimigos me olhavam do alto de sua soberba. Dá uma boa olhada em mim, ó Eterno, meu Deus. Quero olhar a vida de frente, para que nenhum inimigo tire vantagem de mim ou dê risada quando eu cair de cara no chão. Eu me atirei em teus braços e celebro teu resgate. Canto com todas as minhas forças, depois de tantas orações respondidas. Salmo 14. Com azedume dizem os soberbos: Deus já era. Suas palavras são gás venenoso que contaminam o ar. Eles envenenam rios e céus. Espinhos é o que produzem para vender. Do céu o Eterno põe a cabeça para fora e olha em redor. Procura alguém que não seja tolo. Um único homem que deposite sua esperança em Deus. Uma única mulher disposta a seguir a Deus. Mas ele volta de mãos vazias. Não encontrou ninguém. Desorientadas, sem ter quem as pastoreie, as ovelhas se revezam no papel de pastor. 99 delas seguem sua companheira. Será que esses impostores não sabem o que os aguarda? Será que não percebem que não poderão se safar sem castigo? Eles tratam o povo como uma refeição rápida e os estressados não têm nem tempo de orar. A noite de pesadelos está vindo sobre eles, pois Deus se põe do lado das vítimas. Você acha que pode interferir nos sonhos dos pobres? Não, você não pode, porque Deus torna os sonhos deles realidade. Existe alguém aqui que possa salvar Israel? Sim, Deus está aqui. O Eterno transforma a vida. Jacó, restaurado, pulará de alegria. Israel, restaurado, cantará e exultará. Salmo 15. Ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? O que fazer para entrar nessa lista? Ande direito. Faça o que é certo. Fale a verdade. Não machuque seu amigo. Não acuse o próximo. Menospreze o desprezível. Mantenha sua palavra, mesmo quando tiver prejuízo. Viva de maneira honesta. Jamais aceite propina. Você nunca entrará na lista negra se viver dessa maneira. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus. Corri ao teu encontro para salvar a pele. Digo ao Eterno: sê o meu Senhor. Sem ti nada faz sentido. Todos esses cujas vidas são de Deus são meus amigos do peito. Não pensem em apenas comprar um Deus. Não há deuses em oferta. Juro que jamais mencionarei os nomes divinos como marcas de grife. Tu foste minha primeira e única escolha, ó Eterno. E agora descubro que sou tua escolha. Puseste-me numa casa com um jardim. Depois, me fizeste teu herdeiro. O sábio conselho que o Eterno dá quando estou acordado recebe confirmação do meu coração quando adormeço. Noite e dia, portanto, ficarei com o Eterno. Tenho uma coisa boa em meu poder e não vou deixá-la escapar. Estou feliz por dentro e por fora, firmemente formado. Cancelaste minha passagem para o além. Esse não é o meu destino. Agora puseste meus pés na vereda da vida. Estou completamente iluminado pelo brilho do teu rosto. Desde que me seguraste pela mão, estou no caminho certo.